Tu tirou do Multilab, deixou só o OBS? Entrou? Muito boa noite, meus amigos. Agora sim, nós estamos ao No vivo. ar, ao Eu vivo. sou o Arlen Senna e hoje eu estou recebendo aqui o meu amigo, né, o meu médico particular, para essa primeira edição do SenaCast, o nosso podcast semanal que vai ao ar toda segunda e quarta às 20 horas pelo horário de Brasília. E hoje nós estamos recebendo, né? Vamos aí ter um papo muito especial, né? Com foco na ciência. Nós vamos falar de medicina regenerativa, do projeto Idoso Jovem, né? E eu quero apresentar para vocês Certo. aí das minhas redes sociais, que são meus amigos, que sempre estão me acompanhando, o doutor Sebastião Teles. Ele é angolano, né? Ele tem 55 anos, embora pareça que tem 19, no último sábado, como ele mesmo diz, ele comemorou 19 anos de vida e ele reuniu aí dentro de um método que ele chama de idoso jovem, a medicina ancestral africana, a medicina ancestral indígena, que com muitos traços aqui do Brasil, também a medicina popular chinesa, junto com a medicina tradicional e as pesquisas científicas. E ele criou um projeto chamado Idoso Jovem. E ele vai conversar com a gente nesse programa de estreia do SenaCast. Doutor Sebastião Teles, muito bem-vindo ao SenaCast. A casa é sua, fique à vontade. Muito bem, eu é que agradeço, né? Agradeço a vida do Sena, agradeço a tua equipe maravilhosa que tem trabalhado naquilo que é a divulgação de uma nova visão no mundo. Estamos a falar de um nível esperado. O planeta Terra esperou sempre chegar o momento em que um idoso começa a voltar a ser jovem, e a gente vai explicar todo o processo, como nasceu isso e como está a ser maravilhoso. Aplicando este método a qualquer pessoa, cura todas as doenças, mas as curas das doenças já não se tornaram o foco. Se tornou o foco é o aumento de anos de vida com uma super saúde. E isso também remete-nos a pensar a dieta, no ponto de vista regenerativo, é aquilo que o Sena já que disse, não é? Nós fizemos um trabalho de valorizar centenários naquela medicina original, que é a medicina antiga, a angolana africana, com a chinesa, a indiana, e começamos a pegar os mais níveis top de medicina atual. Todos os prêmios nobres de medicina nós juntamos e conseguimos então rever que a probabilidade atual de curar doenças e permanecer jovem ou sair do idoso para a juventude já não é um problema. Mas vamos viver impactos, porque a forma de a gente nos alimentar normal ou a nutrição já voltou a vertente para uma nutrigenoma. Quer dizer que agora a gente já focaliza a nutrir o nosso genoma, nutrir as nossas células. Então, isso está a dar um impacto naquilo que pensávamos. Então, praticamente é um produto novo e eu então, patentei-lo como idoso jovem. Tendo em conta que isso começa logo de um historial familiar. A minha mãe foi uma das grandes naturopatas da África. Eu nasci num berço de medicina natural e eu estava com desgosto de não pegar esta área da minha mãe, porque eu questionava por que ser médico natural e morrer com hipertensão. E por que de tanta gente ela tratou, não curou ela a sua própria hipertensão. Então isso remeteu-me a entrar num campo muito forte. Eu estava desgostoso e eu criticava a medicina e os médicos, porque como é que você garante o outro que vai curá-lo e se você morre de uma patologia que você defende curar? Então, essas questões levaram-me a fazer um trabalho aprofundado. Nos dias de hoje já temos teses científicas e argumentos científicos que provam que nós, seres humanos, podemos aumentar os anos de vida
com saúde, remover a maioria das doenças, e isso já é facto em Angola. Muita gente já está a curar-se. Mesmo do Brasil, através do TikTok, já temos brasileiras que só acompanhando os meus vídeos mudaram a dieta alimentar e já está a ter muitos resultados. Mas elas também foram impactadas com a nutrição, porque agora a vertente do idoso ou jovem já não focaliza na nutrição, mas na nutrigenoma. E já temos muita gente a estudar sobre isso. Também houve um tempo que se estudou muito de probiótico, desbiose, tudo caiu por terra naquilo que é a visão regenerativa. Entendo. Doutor, muito da medicina tradicional, que é desenvolvida no formato on-board, ou seja, a medicina oficial, né, ela não pretende curar o paciente. E eu falo Certo, isso por experiência própria, né? O senhor conhece muito da minha história. Eu sou paciente que nasceu com diabetes, eu sou diabético tipo 1, que não tem a tipo 0, eu sempre brinco com isso, mas é uma brincadeira muito séria, né? E eu nasci diabético no ano de 1980, quando naturalmente nenhum pai e mãe ia se preocupar em fazer um exame, medir a glicemia do filho, eram outros tempos, né? De uma certo. alimentação bem mais saudável, bem menos industrializada do que é hoje. Mas eu, como usuário, uso insulina no meu tratamento, a NPH, por vezes usei insulina regular e uso vários medicamentos, doutor. E aí é até um ponto de vista muito polêmico, mas muito discutido hoje no mundo inteiro. Por que que a medicina tradicional ela não quer curar o paciente, assim causar uma dependência? Ela quer me causar dependente de medicamentos que vão, muitas das vezes, me matar mais rápido, que nunca vão me proporcionar cura, mas que vão levar boa parte da minha remuneração, ou seja, eu vou gastar muito dinheiro. Eu, ao invés de ter vida em abundância, que é a promessa da indústria farmacêutica, eu vou morrer mais rápido, mas todo mês eu estou deixando o meu dinheiro ali no tratamento. Por que que isso acontece, doutor? Olha, eu vou lhe dizer que antes tinha-se uma vertente que agora também temos que rever. Bem, a medicina convencional é como se não tivesse foco em permanecer o humano doente. Não, o foco não foi isso. Mesmo há anos atrás, antes dessa explosão de pesquisa científica que eu faço, também eu tinha uma vertente de que não havia intenções de curar os humanos. Bem, hoje eu quero mudar-te um pouco esta previsão. O que ocorreu é o seguinte: a medicina convencional teve intenções de curar o humano, mas as células dos seres humanos não é compatível com o tratamento químico. Então, as respostas da nossa imunidade desconhecem todo um tratamento químico. Então, este tratamento químico não leva à cura das patologias, mas automaticamente também tem uma outra vertente. Por sim ou não, ela paralisa aquilo que poderia ser dano na ausência da sua medicação. Só que também tem outra implicação. Ao consumo dessa medicação, as reações colaterais tornam-se uma percentagem maior do efeito do desejado. Por exemplo, uma medicação em que eu quero buscar 60% de melhoria para o meu corpo inverte. Eu tenho 60% de danos e 40% de melhoria. Quando a gente descobriu isso na medicina regenerativa, entramos assim, dizemos, espera aí, o que nós pensamos então não é o que está a ocorrer. Por quê? A gente pegou pacientes que usam medicamentos de diabetes 10 anos e a gente disse, olha, a gente vai fazer regeneração consigo, mas não tira tão cedo a medicação da diabetes. E pegamos os outros pacientes que têm só o uso de 2 anos, retiramos toda a medicação e começamos a fazer a regeneração. Você não vai acreditar que quem curou mais rápido é o que estava a consumir os medicamentos da diabetes com a regeneração. Então, a gente notou que este consumo da medicação convencional passava por uma regeneração que tirava todas as ações colaterais. Logo, conseguimos encontrar um bem, medicamento químico,
e automaticamente temos pessoas diabéticas a curarem mais rápido, tomando as suas medicações químicas e fazendo regeneração. Então a gente falou assim, peraí, o que está-se a passar aqui é as reações colaterais da medicação que impede a cura. É Então, exatamente isso que eu percebo, doutor. Ou seja, eles querem viciar você em algo que não vai ter resultado efetivo. Ah, mas a sim, medicação ela vai prolongar os dias de vida. É uma teoria minha, doutor. Eu não entendo nada de medicina, exceto sou um paciente que procuro agora me cuidar, ter uma alimentação melhor. Mas quando eu vi qual é o tipo de alimentação que o senhor propõe, eu vi que eu ainda estou muito longe do ideal. Mas, e não é uma percepção só minha, eu percebo que muita gente acompanha esse raciocínio, ou seja, a medicina alotrópica, a medicina tradicional, ela te torna dependente, você não é um paciente, você é um viciado. E que sim. aquilo ali, né, como nós vamos discutir muitos assuntos interessantes hoje, mas como o adoçante, que dizem que gera câncer utilizando a longo prazo, né? Como um monte de coisa que o povo fala por aí. Realmente, esse conceito é verdadeiro, né? Ou seja, por quê? Porque o organismo ele tem uma forma natural de se regenerar e Sim. que eu acredito que a humanidade já está entendendo que a melhor medicação é o alimento. O caminho é esse, doutor? Muito bem, o caminho é esse. E outra coisa muito importante para perceber, assim como a medicação convencional tem reações colaterais para o nosso organismo, Sena, vou dizer uma coisa, o alimento também tem reações colaterais contra o nosso organismo. Quer dizer que alimento pode também danificar a nossa regeneração. Por exemplo, se eu comer o ovo fervido, automaticamente eu tenho uma nutrição incrível, mas uma toxicidade de potricina e cadaverina elevada. Então, nós só começávamos a ver o potencial do alimento, não as reações colaterais do alimento. Por isso, nesta medicina regenerativa, o ovo fervido é veneno por causa do seu elevado nível de reações colaterais. Embora ele tenha agregados nutricionais potencial do mundo e também tem reações colaterais potenciais que fazem mal do nosso corpo. Então começamos a notar que tanto a medicação e o alimento vai bloqueando a regeneração humana. Essa descoberta mudou o nosso conceito sobre como as nossas células vivem num ambiente em que o ser humano degrada o próprio corpo. Então, é aí que vai surgir o campo de pesquisa de que eu quero fortificar o meu corpo. Uma das chaves mais importantes na regeneração são as células-tronco, são pronunciamento de algumas culturas. O espanhol gosta muito de falar de célula-madre, porque Sim. as nossas células elas têm uma mudança feminina, elas não temos sexualidade oposta, é mesmo só feminina, e na sua reprodução, começamos a notar que se eu querer ter uma regeneração mais forte, eu tenho que alimentar as células tronco ou as células mãe. Já se notou que quando nós comemos, não sei o que é que no Brasil se chama, nós aqui chamamos tutano. Tutano é aquela O parte mesmo nome, interna do doutor. osso. É É o o mesmo mesmo nome? nome, mesmo nome. Que é gostoso demais, diga-se de passagem. Muito bom. Olha, estou aqui a lhe dar notícia que é um alimento mais poderoso que o ovo, é um dos melhores alimentos para as células tronco, porque ela é a matéria-prima para produzir as células tronco. E então, quando estudamos, por exemplo, se o Senas comer um pedaço de coração de vaca, ela tem células de coração de vaca que é compatível às nossas células do nosso coração. Então, se eu quiser agregar um poder ao meu coração, eu comendo um pedaço do coração de vaca, eu proporciono
produto para as células do coração. Que esta visão atual está a fazer com que a nutrição do tira-tira cai por terra e vem a nutrição de reagregar, mas olhando nas reações colaterais que a gente depois já disse. Cara, o homem tem que comer carne, mas a carne sem cadaverina e sem potricina. O homem tem que comer arroz. Há propriedades do arroz super necessário para o nosso organismo. A massa, o trigo, para quem é cristão, Deus quis se identificar como um alimento, identificou-se como o pão da vida. Então, o pão de trigo é um super alimento dentro daquilo que é a percepção regenerativa. Ela ajuda as nossas células a se regenerarem. Então, esse choque também, como por exemplo, uma das bebidas que previne o câncer é a cana-de-açúcar. É incrível. Eu, se abro aqui um artigo, ou mesmo se for no YouTube escrever benefícios, você não pode escrever benefícios do açúcar da cana, vai vir outros artigos. Você tem que escrever benefício da cana do açúcar. Tendo em conta que a cana-de-açúcar ela tira substâncias naturais que é compatível ao nosso corpo, porque a cana-de-açúcar está na terra e nós somos terra. Então vamos lá. Vou escrever aqui benefícios da cana de açúcar, da cana de açúcar. O primeiro benefício que vai aparecer aqui será a prevenção da diabetes. Agora, não fui eu que escrevi isso, paciente. Então, E aí, doutor, Antes das o senhor dicas me de dizendo hoje, se isso, inscreva em nosso canal, dê o seu like no vídeo e ative o sininho para receber notificações de novas dicas. Os 9 benefícios da cana-de-açúcar. só vamos ouvir um benefício para a saúde. Os benefícios da cana-de-açúcar são diversos, pois ela possui uma grande quantidade de nutrientes essenciais para a saúde geral do corpo. Além disso, a cana-de-açúcar é um membro da família das gramíneas. Sim. Ela tem as suas próprias origens modernas na Papua Nova Guiné e também é cultivada em áreas exóticas ao redor do mundo. Confira agora os benefícios da cana-de-açúcar para a saúde. Prevenção de diabetes. Acabou. A cana crua ou mesmo extrato de... Acabou. ou seja, e aqui na medicina tradicional, como no mundo inteiro, o diabético ele é proibido de tomar qualquer elemento da cana-de-açúcar. Ele não pode comer a rapadura, que é de cana-de-açúcar, ele não pode sequer pensar em tomar um caldo de cana. Ele não... Pastel, então, né, que é tradição aqui no Brasil, comer um caldo de... tomar um pastel comendo, né, tomar um caldo de cana comendo um pastel, isso é abolido aqui no Brasil. O diabético ele não pode passar perto disso. E hoje tem uma comunidade aqui, doutor, que tem aí também em Angola, porque eu vi isso aí todas as vezes que eu fui, que é o pessoal do fitness. Né? É o Certo, pessoal certo. do peito de frango, do ovo cozido, e o senhor já disse que o ovo cozido é horrível, que o ovo tem que ser batido, né? Porque o ovo Certo. cozido tem toxinas que fazem mal para a saúde. E aí, doutor, eu vou aproveitar que isso aqui nada mais é do que, além de uma grande live aí, onde a gente está falando com muita gente, é uma consulta. O pessoal fala aqui na minha casa que eu não posso comer arroz, Nossa. né? Hoje, no almoço, eu pedi para colocarem um pouco de arroz no meu prato, e aí uma pessoa olhou para mim e disse assim: você não vai comer arroz hoje, porque arroz engorda, porque o arroz faz mal para o diabético. E aí o senhor falou do ovo, e agora eu queria que o senhor falasse se realmente o diabético está proibido de comer arroz. Não, primeiro, número um, não está proibido, e eu preciso passar aqui algo que você percebe. Bem, o diabetes, ela não é uma doença, é um nome atribuído a uma patologia. Vou repetir para entender.
Diabetes não é doença. É um nome atribuído a uma patologia. Então, se diabetes não é doença, o que seria a doença por trás da diabetes? Chama-se pâncreas em déficit ou em baixa funcionalidade. E a cura seria a reposição da funcionalidade do pâncreas. E se você quer tratar de algo que não existe, você não cura. Então, você dá tiro, diabetes não como arroz, tudo bem. Mas a reposição do pâncreas necessita do arroz, necessita do açúcar. Então é um choque de que as pessoas estão focalizadas em algo que não é real e a gente trata aquilo que não é real e abandona o que é real e necessário. O que isso vai dar? Nunca cura a diabetes. Porque você vai curar uma coisa que não cura, que é um nome aplicado a uma patologia. E o mundo está a despertar agora. Nós falamos abuso da inteligência intrínseca humana. Quer dizer, o ser humano tem racionalidade e automaticamente vem uma doutrina que apaga a sua capacidade intrínseca ou também apaga a sua racionalidade da medicina original. Já imaginou se o açúcar fizesse mal ao pâncreas? Porque para o diabetes faz mal, não é? Mas estamos a falar a reposição do pâncreas, porque quem cura o pâncreas, cura a diabetes. Então, os meus pacientes, eles não vêm tratar da diabetes, eles vêm tratar do pâncreas. E ao tratar do pâncreas, eles são, quer dizer, levados a tomar conta daquilo que foi retirado, que é o açúcar, o arroz, a massa, o pão. Olha, houve um choque incrível sobre a reposição. Eu prefiro uma linguiça do que um churrasco. Mas como assim a linguiça e um churrasco? A linguiça está ausente de cadaverina numa percentagem mais elevada. Se você pegar um pote de água e pôr uma linguiça, e pegar outro pote de água, pôr um pedaço de churrasco, você guarda 7 dias, o pote de água com um pedaço de churrasco é um cheiro terrível. É uma putrefação ao extremo. Mas tu tens ali a linguiça num pote de água, sem putrefação, sem cadaverina. Então, o que é que a gente começou a ver? O que está por trás da diabetes? Cadaverina e putricina. Quando a cadaverina e a putricina se encontram com açúcar, dá uma fusão. Quem é o culpado? Não é a cadaverina e a putricina, é o açúcar. O açúcar. Cria logo uma contradição. Quando, na verdade, é o contrário, né? É E o eu queria que o senhor contrário. aproveitasse esse momento, doutor. Explica para a gente, eu já aprendi, o que é cadaverina e putricina, que é o que a medicina regenerativa e o método idoso jovem combate. Explica para a gente isso. Muito bem. Nós, seres humanos e os animais, todos nós temos duas moléculas de degradação. E até estávamos num debate a questionar por que, então, nós, os humanos e os animais, tem essa molécula. Por que Deus não estancou-lhe já? Por que não poderia deixar de existir? Não. Na nossa criação, foi-nos posto essa molécula para degradar após morte. A gente morre e, pelo fenômeno da natureza que nós não pedimos, tem um processo de degradação, desfazer o corpo em si. E só tem duas moléculas poderosas em trabalhar a demolir, degradar, apodrecer. Decomposição, como a gente fala aqui no Brasil. Decomposição, sim, decomposição. Só que, ao estudar o idoso jovem e aquele processo da cadaverina e putricina, notamos que esta cadaverina e putricina pode degradar seres humanos em vida. Você está em vida, os teus órgãos podem começar a ser degradados você em vida. E a medicina convencional não deu conta deste grande inimigo. Começou agora a culpabilizar o alimento. Porque quando esta degradação do nosso corpo está a ser efetuada, essas moléculas combatem com toda a reação que nutre e regenera o corpo. Agora a pergunta é, o açúcar é degradativo
ou conservante. O açúcar é conservante. Conservante, é curativo. É curativo. Quer dizer, dos mecanismos de benefício do açúcar, cura feridas. Se eu Eu tenho... já ouvi falar disso, doutor. Veja bem, olha só. Agora a gente vai. Olha que maravilha. Olha como é que as coisas são. Certa, quando eu tive a primeira lesão, que me amputou a primeira perna, né? Eu sou a prova viva de que a cadaverina hipotricina leva a gente, porque já me levou duas pernas, duas metades de perna, Entendeu? né? Eu sou metade homem e metade biônico, né? Porque eu uso duas próteses. Enfim. Aí, doutor, veja bem, uma vez eu fui fazer um curativo com uma enfermeira que ela trabalhava focada na medicina popular chinesa, que é um pouco do seu trabalho. Certo. E aí eu tinha milhões de alginato, placa com alginato de cálcio, eu tinha um monte de coisa. Tudo lá que custa milhões e que o pessoal diz que cura, Imagino. eu levei para o curativo. Ela disse, pode deixar isso lá fora. Certo? Pediu para uma pessoa do local trazer um pote de açúcar. E ela colocou açúcar no curativo. E ela fez os Imagino. 3 ou 4 curativos com açúcar. E praticamente regenerou a ferida. Nesse inteirinho, eu voltei no cirurgião vascular. Ele disse, nunca mais faça isso. Volte para o tratamento tradicional. O que aconteceu? Eu não tenho duas pernas normais. Quer dizer, tenho porque eu comprei as outras, né? Mas fui amputado, né? Amputação transtibial na perna esquerda e direita por conta de lesões causadas pela ferida diabética. E eu me lembro, quando eu comecei a conversar com o senhor, eu me lembrei desse fato. Então, realmente não há nenhuma dúvida de que o açúcar ele é regenerativo, porque pela técnica dela, e eu experimentei durante algum tempo e deu certo, e infelizmente eu voltei para a medicina que mata e quase me matou, porque eu tive sepsemia 2 vezes, né? Na segunda, com a acidocitose diabética, que além de amputar a perna, me levou para a UTI, fiquei 4 dias na UTI. Resultado, uma escara na costa, que ainda está em tratamento, faz 8 meses, agora no final de semana. E, doutor, realmente o açúcar ele é regenerativo. Mas as pessoas elas dizem o seguinte, a diferença entre o alimento que cura e o alimento que mata é a quantidade, é isso mesmo? Olha, Sena, pode ser, pode não ser, mas eu, rebatendo no caso do açúcar, sabe, Sena, que é o açúcar que faz com que começou-se a ter frutas conservadas. É no açúcar que a gente começa a ter frutas em caldas que não apodrecem. É incrível o potencial. É o açúcar que aumenta a energia nas células. Nós temos células que criam energia e elas funcionam como uma matéria-prima, é o quê? Açúcar. Não imagina você tomar um café com uma dosagem de açúcar de uma colher de chá a mais. O açúcar é antioxidante. Onde ela está, não admite putrefação. Então, como é que a gente vai remover aquilo que nos faz bem? Então, essa doutrina da remoção do açúcar leva-nos a piorar o estado do nosso corpo e automaticamente envelhecemos. Isso são coisas lógicas, isso ocorre. Por exemplo, de manhã, de quando em vez, amanhãs, açúcar, sim, nós temos aqui doces na África que é feito de jinguba e açúcar derretido. Não imagina quanto é importante a gente comer. Por exemplo, aí no Brasil, eu já comi o coco derretido com açúcar. É um super alimento, cara. E agora está a ser veneno para vocês. Eu imagino quanto número de doenças está a ter no Brasil. Uma pesquisa científica que eu fiz, a cada 1 hora no Brasil é amputado 2 pernas. Sim. E eu acho E que o número se é bem maior. E digo
um caso Entendeu? nas minhas experiências. Por quê? Na noite em que eu fui às pressas para o hospital, agora, no ano passado, para fazer a amputação da segunda perna, eu tive acidostose diabética junto com a sepsemia, tinham 16 pacientes mais eu para serem operados. Eu fui o primeiro, às 2h30 da manhã, da terça para quarta, e tinham mais 16 pacientes. Tanto é que a cicatriz da cirurgia é bem mais feia do que o da outra perna, que também foi de urgência, mas que o meu nível ali de quase morte era menor, né? O médico fez lá o chapeuzinho de couro. O outro não, ele retalhou do jeito que deu e falou que Deus te abençoe, meu filho. Porque tinha mais Nossa. 16 membros para amputar, 16 pacientes. Doutor, vamos estabelecer uma regra, por exemplo. Vamos lá. Eu cheguei hoje, o senhor é proprietário aí, né? Em Luanda, né? Trabalha aí na província de Luanda, uma terra muito querida, onde eu tenho muitos Certo, amigos, né? Um deles é o senhor. certo. E aí, doutor, eu cheguei a Luanda para tratar na sua clínica, que é a Nova Genética, né? Muito bem. Qual é o primeiro passo? Como é que funciona o processo de avaliação? Porque sua medicina não é tradicional. Isso a gente já sabe. Como é que se estabelece o Certo. critério e o planejamento de tratamento do seu paciente? Essa é uma das dúvidas mais recorrentes no seu TikTok. Eu queria que o senhor explicasse para os nossos amigos como é que é essa cronologia do tratamento. Muito bem. Eu fiz um vídeo para tentar esclarecer qual seria o meu trabalho do futuro. O meu trabalho do futuro, antes de responder, seria chegar a um país como França, Inglaterra ou Estados Unidos, criar um aparelho de análise de níveis de cadaverina e hipotricina, porque é a base da regeneração. A gente recebe você no nosso consultório, nós temos que reduzir o nível de cadaverina e hipotricina, que é o nível que degrada o corpo. Olha assim, presidentes, artistas, né, cantores, jogadores ricos, eles morreram por causa do nível elevado de cadaverina e hipotricina. Por exemplo, no seu caso, terá que ser urgente. Quando vies para Luanda, já vamos fazer um tratamento de remoção da cadaverina e hipotricina e levar o equilíbrio do terreno biológico, que é como se fosse o teu aquário, está cheio de sujidade, tem células senescentes, que são células que morreram e não saem, permanecem ali a fomentar a cadaverina e hipotricina, remoções de bichos e lombrigas que têm os seus óvulos, suas reproduções, e você vai analisar que todos morrem sem movimentação ou remoções desses danos. Quando a gente começa a remover esses danos, a gente agora inclui o método de suplementação das células. É incrível a mudança, é abismal a mudança. Nós temos lá no TikTok alguns vídeos que os nossos pacientes saem lombrigas, vermes, bactérias, todas elas dentro do organismo. A medicina começou a querer constatar que temos bactérias boas, bactérias más, isso é terrível. Não existe bactérias boas. Há probióticos, não, deu tudo errado. A gente começou a estudar sobre cadaverina e putricina, viu que o repolho das hortaliças é uma bomba. Ela produz cadaverina ao extremo. Então, a medicina, não, o nosso corpo não regenera sem remoção das comunidades de bichos. E outra coisa top, a gente tem que pegar o teu intestino, que já está em degradação ou disfuncionalidade em questões de algumas prisões, e outra coisa, não tem uma estrutura nova de proibir que alguns líquidos fecais vazam pela rede sanguínea. Sena, deixa eu explicar o que é que ocorreu para amputar as pernas, para tu teres uma Sim, ideia. senhor. Aqui nós E os temos o tempo que o médicos, senhor achar necessário, doutor. Fique à sim, vontade. que os médicos nunca disseram para ti, e se não disseram para ti, então não conseguiram curar. Como é que a gente recebe um diabético já com uma ferida afetada que pode correr risco de amputação e a gente cicatriza?
Quais os mecanismos? Primeiro, a gente consegue desfazer os pólipos intestinais, restaura o intestino, no sentido de não passar líquidos fecais. A potricina, que é o líquido que vem das fezes, vai pela rede sanguínea e vai levar um cheiro terrível na ferida. Antes de eu curar a ferida, devo desfazer a fonte que abastece a potricina na ferida crônica. Então, a gente reduz os níveis de cadaverina e potricina, tira os bichos e as lombrigas, repõe o intestino, começa logo a cicatrizar a ferida. A gente dá um alimento de colágeno natural animal, que é o mocotó, pernas de galinha, asas de galinha, e a gente ataca a ferida com ozono, com o GPEP, MINSAN, que são já os medicamentos que as nossas células removem toda a cadaverina no local da ferida, fazendo a sua cicatrização. É incrível, é extraordinário, não tem para ninguém. Entendi, doutor. Então, assim, o primeiro trabalho, ele não é especificamente, ou, na verdade, deixa eu entender aqui. É Certo. feito um trabalho em conjunto. Tanto, por exemplo, eu Certo. tenho uma ferida que precisa ser tratada, então, tanto vai fazer o trabalho de limpeza Sim, das vias estomacais, né? Para intestinais. remover a A cadaverina. potricina e a cadaverina, e vai atacar a ferida com ozônio, que é um tratamento tradicional. Eu fiz pra caramba aqui na perna, fiz E né, sabe por que não nas funcionou? costas, né? Sabe por que não funcionou? Melhorou mais rápido, mas assim, pelo valor que custa, você sabe que não é barato, né? Certo. E eu lembro que até numa das nossas conversas o senhor perguntou, Sena, quanto você já gastou? Eu falei, eu já gastei um apartamento de 2 quartos nesse Nossa. tratamento de 7 meses. É muito dinheiro, né? E aí, o que acontece, doutor? Primeiro, eu tenho que tratar não o efeito, que é a ferida, a Sim, causa, que é sim. as vias estomacais, é isso? Estomacais e intestinais. Nós Intestinais. temos no intestino grosso, nós temos acúmulo de vermes, porque é impossível, e é aquilo que eu digo, né? Nós temos reações colaterais de medicamentos, mas agora já se vê que temos reações colaterais alimentares. Sim. O que seria reações alimentares colaterais dos alimentos? Por exemplo, o rodízio é uma bomba que mata o ser humano através de introduzir um elevado número de cadaverina e potricina. Logo, ela vai produzir vermes intestinais, que esses vermes desequilibram o estado do terreno biológico. Então, se eu não remover esses vermes, a luta, bem, não existe nem regeneração nem cura de doenças. Então, tudo começa no sentido de remover a fonte degradativa, é aquilo que sempre toco. Se essas duas moléculas são as moléculas de degradação, e você quer fazer qualquer tratamento sem tirar as moléculas, fica sem efeito. Agora, também essas moléculas começam a combater com a nutrição, contra a nutrição. Eles odeiam a nutrição e fazem um choque. Por exemplo, o hipertenso sem sal não cura. Associa esse raciocínio que eu quero lhe passar. Quando a gente quer mandar tirar cadaverina na carne, a gente usa o sal. O sal remove a cadaverina e potricina. Logo, você tem um corpo com excesso de cadaverina e potricina. Se consumir o sal, dá uma fusão, dá um choque. E aí a medicina não culpou a cadaverina e potricina, culpou o sal. O excesso de cloreto de potássio, de cloreto de sódio, no caso. Entendeu? Entendeu? Que é combatido E o com sal? potássio, né? Por isso que dizem Certo. que um dos melhores alimentos, e aí eu queria a sua opinião, doutor, um dos melhores alimentos para combater pressão alta é o pepino. Isso é verdade ou é mentira? Mentira. Mentira. O pepino, é assim, começa a partir de hoje a analisar os alimentos em detrimento daquilo que mata, né? A cadaverina e potricina, ela degrada corpos ou vivos
ou morto. E os seres humanos devem se despertar na cadaverina em corpos vivos. Bem, eu só me tornei jovem, correndo com o elevador ganhando, jogando um futebol 11 que aos 45 anos não poderia fazer. E o que é que aconteceu quando eu entro em 2019, antes da Covid, eu fui paralisado na China com risco de falsificação, porque eu tinha um passaporte com uma foto de 2010, mais velho que a minha presença atual. Então, estava como se tivesse Falsificado um falsificar documento. um documento, porque 9 anos que o passaporte tinha, eu entrar na China, 9 anos, e a cara de 9 anos era 10 vezes mais velho com a cara real, e tinha que ser o contrário. Esta cara tinha que se degradar 10 vezes mais. Então, fui remetido a uma apertagem. O que me livrou é impressão digital. E por que isso ocorreu? Porque os níveis de cadaverina e putrescina é o foco de tirar o velho para novo. É a remoção. O contrário é um jovem que envelhece, é o jovem que aumenta os níveis de cadaverina e putrescina. Quer dizer, este jovem é jovem fisiologicamente, não é? E automático e cronologicamente porque tem 18 ou 25 anos, mas fisiologicamente é velho porque tem níveis elevados de cadaverina e putrescina. Agora vamos lá no pepino. Se pegares um pepino e pôres num pote tapado, fechado, numa temperatura normal, e pegares uma linguiça, pôr num pote igual e tapá-lo para 15 dias. Quem vai fornecer as moléculas que matam? Entre elas, cadaverina e putrescina, das duas experiências. Quem vai Pepino. logo Ele vai se não, decompor. logo não é bom, não é um dos bons alimentos. Porque a visão cena, o que eu quero despertar o mundo, é que nós temos que olhar o alimento que pode apodrecer mais, fora e dentro. Por isso os meus pacientes estão mudando, comendo peixe seco. Se eu pegar um pote e pôr um bacalhau fervido num pote, e pegar um peixe grelhado, não sei se aí também chama-se grelhado, que Sim, passa peixe tipo no assado, churrasco, grelhado. peixe Isso. assado, guardá-lo para 2 dias, eu tenho um peixe grelhado ou assado, terrivelmente a produzir cadaverina e putrescina. E Ele se tem um, eu pegar um... ele fica como se tivesse mofo em cima, doutor. Cara, apodrece rapidamente. Então, a visão do ido jovem, da medicina regenerativa, a gente tira o alimento que apodrece e a gente põe um alimento que muda o ambiente. Lá nos vídeos no TikTok, tem vários posts de eu falar corpo ácido e corpo alcalino. Alcalino. Quando você estuda, e aí surgiu uma febre que corpo alcalino é tomar água com limão, não põe nada o corpo alcalino. O corpo alcalino, o primeiro passo é o mesmo, tirar os níveis de cadaverina e putrescina. Agora pode pôr o limão, agora pode pôr o sal, o açúcar. Por exemplo, temos aí a rolar o depoimento de uma nossa paciente que diz que não comia, o corpo rejeita. Quando os níveis de cadaverina e putrescina estão elevados, o corpo começa a rejeitar por si só certos alimentos. E essa paciente não conseguia comer chocolate, ela não comia peixe frito, ela não comia certos alimentos que os níveis de cadaverina e putrescina rejeitava, através também da comunidade de vermes e bactérias intestinais. Quando a gente removeu os níveis de cadaverina e putrescina, ela, quando experimentou o chocolate, esperou o sintoma da reação do corpo, ela disse, oh, não estou sentindo nada, oh, cadê o sintoma? E ela disse, nossa, o doutor Teles é incrível, eu quis provar, está aí o depoimento no TikTok. Então, esses procedimentos, já temos pessoas até no Brasil que me seguem, que já estão a remover a cadaverina e a putrescina, que já estão a ver mudança de pele, só
pessoas que acompanham os vídeos já estão a curar-se sem os métodos de cura, sem os métodos. São informações e provaram. Há tempos eu perguntei a uma corredora do Brasil, não sei se é do Brasil ou está em Portugal, e ela tomava chá sem açúcar e não comia pão. Eu disse, ela pediu um kit de manutenção, mandei-lhe o kit de manutenção. Eu disse, após o kit de manutenção, esta semana toma o chá com açúcar, repõe o pão com ovo batido e queijo e vê como será a sua progressão em relação às semanas das dietas do tira-tira. O cara me ligou, só disse, agradeço. Quer dizer, o brasileiro já tem esse senso de ser grato por uma informação que vale mil, que vale vida. E Vida esse não tem choque, preço, né, doutor? não tem preço. Vida E não tem esse preço. choque, que está a ver com o brasileiro que começou a ter uma dieta que danifica o corpo. Esse é o maior impacto, esse é o choque que estamos aqui a viver nos dias de hoje. E sabemos que um dos 3 melhores médicos do Brasil, para não dizer da América Latina, também já está vida cara a justificar o benefício do sal. Daqui a pouco já vai vir dar a justificativa do bem do açúcar, porque se na África os cientistas já estão a fazer coisas que estão a mudar, por que então não dar a mão à palmatória e salvamos o mundo? Bem, Sena não tem a dimensão de quanto a ajuda que nos está a dar para divulgar isso ao Brasil, quanto o número de amputação será reduzido no Brasil só por informação. Quer dizer, conhecimento é algo mais poderoso atualmente, porque eu estava a fazer uma pesquisa sobre qual é o inimigo humano mais poderoso e que também Jesus deu a mão a torcer. Cara, Jesus disse que não é o diabo, não são as doenças, não são os inimigos, não são as guerras. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento atualmente. Ela pode livrar mais do que o cessar de guerras. Então, Sena, não estamos a fazer só um trabalho de divulgação, nós estamos a fazer um cessar de mortes em caminhos terríveis. Isso é como se Sena foi posto na minha vida para cumprir uma missão de salvar o Brasil, América. E com essa força debater naquilo que foi plantado negativamente. Quer dizer que eu e os Senas estamos mais interessados em propor uma vida mais saudável às pessoas do que elas mesmas têm interesse. Nós estamos mais interessados. Porque qualquer um pagamento de justificação da nossa informação não vale mais do que o interesse de lhe pôr a viver longos anos. Não sei, já imaginou? Imagina o meu exemplo. Deus me deu a chance de provar o que é um envelhecimento, que é uma baixa, quer dizer, é uma queda de saúde baixa de potência sexual. Eu até provei a desassociação penial do corpo. Está lá, mas como se já não vivesse no próprio corpo. E a restauração desse pênis e testículos na reintegração, dentro da regeneração, voltar a ter uma potência dos 18 anos mais elevada que até os 18 anos, porque a gente faz uma epigenética, manipula as células de forma a ela atingir um nível superior ao comum humano. Cara, eu já não sou um ser humano comum, porque eu como um pouquinho de excesso de sal, um pouquinho de excesso de açúcar, eu como comidas regenerativas sem cadaverina e potricina, ao contrário de todo mundo que está sempre a agregar a cadaverina, está a tirar o açúcar, está a tirar o sal. Então, a potência sexual e o testículo e o pênis tem a ver com níveis de sal que você come, porque a urina é antipróstata com o uso de sal. Se eu na carne com sal tiro a cadaverina, no meu corpo com sal, eu combato a próstata. Então, é um conhecimento de salvação. Porque primeiro vem o conhecimento, depois o método, e o método livra.
João Então, 8,32 na Bíblia, e conhecereis a verdade vos libertará. Sena, você não imagina esse trabalho que estás a fazer, porque é como se todos estivessem num cativeiro de uma nutrição matadora. Por isso é que temos aí a alegoria da alimentação humana, vai ser um impacto, porque quando as pessoas a perceberem-se que essa alegoria vai começar a explicar a revolução de nutrição de genes e células, nós já não vamos comer para nós. Vamos comer para nossas células e a nossa genética. E Doutor, aí vem a epigenética, assim. duas situações. A primeira, a Herbalife, a Amway, todo mundo tentou fazer isso de alguma forma, mas o erro foi não falar em cadaverina e potricina, O porque erro foi não. eu não vou matar sem o veneno de morte da vida negativa, é isso? Claro! Como é que eu vou curar um corpo que tem moléculas que degradam e matam? Os melhores medicamentos do mundo não terão efeito onde temos os níveis elevados de cadaverina e proteína. É aí que surge a minha ideia de criar um aparelho de análise de níveis de cadaverina e proteína. Nessa visão do idoso jovem, nós vamos começar a vencer, a trazer pessoas a curar por causa da medição de níveis de cadaverina e proteína, e a nutrição vai mudar em foco de não aumentar esses níveis. Por exemplo, eu tenho métodos, depois vamos criar esse método, métodos de remoções de cadaverina no corpo humano, que é a base de ficar jovem na velhice. Por exemplo, o Senas vai ter que ter essa medicação, né? Primeiro vai ter o conhecimento, como é que esse método funciona, né? Que é, já anota aí, métodos de remoções de cadaverina e potricina no corpo humano, será também um material infro para que as pessoas aprendem por conta própria, já remover. Quer dizer, agora a pergunta é: se eu tiver esse método, quais os benefícios terei? Cara, primeiro, número um, não envelhecer mais. Cara, é difícil acreditar assim uma palavra tão leve, não envelhecer, mas sim. Porque o envelhecimento está na cadaverina e potricina, degradação do corpo vivo. Se você aprende o método de remoção de cadaverina e potricina, depois tem o segundo método, método de alimentos que ajudam a remoção da cadaverina e estabilizam o corpo para não envelhecer. Então temos muito que ajudar, muito que treinar e muito em aplicar isso. Quem não quer permanecer mais anos de vida, mas a ideia não é permanecer mais anos de vida, é permanecer mais anos de vida, mais saudável que todos os tempos que esteve a viver. Eu, por exemplo, tenho uma saúde que, desde que me dei como humano, nunca pisei. Número um, acordo na cama, como se eu não tivesse corpo. Eu pergunto, cadê dor? Cadê cansaço? Onde é que está? E eu acordava como se fosse pegar muita surra antes do idoso jovem. Cenas, era incrível, eu não sei se acontecia só comigo. Eu acordava, parece que alguém foi batido mesmo assim. Ele levanta da cama, tem que trabalhar, porque senão morre de fome. Mas quer ficar na cama. É dor corporal. E você ia trabalhar, sentava. Não podia levantar rápido, porque a coluna tinha inflexibilidade, é inflexibilidade, não era flexível. Você vai ver o meu vídeo eu a dominar tanto as sinapses cerebrais, a interligação de energia, de buscar a bola para já buscar. Cara, eu não fazia isso. Eu dava a bola, o corpo não ia, Não não tinha, acompanhava. não Doutor, acompanhava. também tem um monte de gente aqui no Brasil, como tem aí em Angola, que eu conheço um monte aí, que eu já até liguei para um monte de gente aí, como tem no mundo todo aí, que Sim. também não sente o corpo, mas é porque é tanta dor que o camarada não sente o corpo, né? O senhor falou da sinapse neural, isso é uma coisa extremamente relevante, é muito sério isso. Por quê? É muito comum entre os amputados uma coisa chamada de dor fantasma. Você sente isso, Senna, muito mais na perna esquerda, que é a mais antiga, amputada, do que na direita. A direita praticamente não sinto, não sei o que é. Né?
É muito comum os casos, e já aconteceu comigo, há pouco tempo atrás, inclusive, a gente não lembra que não tem mais a perna, não é? E isso é muito comum, principalmente depois que você faz a reabilitação, porque você não dorme com as próteses, você não pode dormir com as próteses, né? Não tem cabimento dormir com aquele monte de ferro, vai matar alguém se é casado, né? E você quer levantar para fazer um xixi, para tomar uma água, né? Às vezes a gente acorda à noite com alguma coisa, né? Pensando aí no trabalho dos clientes, como é que vai fazer para Certo. melhorar. Eu acordo muito com isso. Tanto é que eu tenho um caderno e uma caneta do lado da minha cama. E a gente acha que tem as Uhum. pernas e fala, vou levantar. Quando você vê, você está no chão. Existe alguma coisa dentro da neurociência Certo. natural, porque eu entendo que a medicina regenerativa ela Certo. também trabalha com a psicossomática e é um processo de neuromarketing e de neurociência natural. Tá vendo Na como eu sou cara, bom aluno, eu tô doutor? aqui já falar, cara, cena chega até esse nível, é incrível. E aí, doutor, veja bem, existe algo dentro da Existe. metodologia do idoso jovem que eu posso fazer para reverter esse processo? Muito bem, já vai apanhar aqui uma consulta ao vivo. Olha, é, as questões dos neurônios, temos aí uma técnica da PNL, reprogramação neurolinguística. Quer dizer que o Sena tem que fazer uma reprogramação. Muitos gostam de pedir 21 dias, mas eu gosto 72 dias, que é a cicatrização neuronal no subconsciente. Quer dizer que nosso cérebro precisa ser reprogramado, quer dizer, tem um software. Se a gente não retira esse software, você trabalha com software desatualizado. Você conhece de software? Eu não conheço muito isso. Mas esse exemplo, não é, da PNL tem a ver com o humano-máquina, que, por exemplo, há tempos eu fui dar palestra sobre o relacionamento dos professores com os seus alunos e as suas máquinas. Os professores entraram em choque porque não tinham noção. Eles pensavam que só tinham um relacionamento com o Felipe, aluno, e não sabiam que tinham que se relacionar com o Felipe, máquina. E eles, às vezes, ralhavam o Felipe, aluno, danificando a máquina, levando ao quadro para, assim, baixar a moral na correção de um texto perante os outros alunos. Então, eu ralhava os professores em chocar a máquina do Felipe. Isso foi uma coisa assim, dizer, meu Deus, agora nós temos que aprender a lidar com o Felipe e a máquina assim. Por que eu estou a dizer isso? Por causa da psicossomática. Então, também o Cenas vai ter que aprender a lidar com o Cenas e a máquina do Cenas. Se você recordar, isso já é ancestral bíblico. Sim. Davi reprogramava o seu cérebro para não ficar abatido. Por que te abates, ó minha alma? Quer dizer, se a gente trocar essa palavra na ciência, será por que te abates, ó meu computador? Troca o software. O computador é Da... esse aqui. Sim. Então, o Cenas vai ter que fazer um exercício de reprogramação cerebral de quando em vez ter que escrever a PNL neurolinguística, ela é mais forte neuroescrita. Anota isso que ainda não veio na ciência. A neurolinguística é boa, mas a neuroescrita é melhor que a linguística. Qual é a diferença dos dois? A neurolinguística é você recitando por palavras. A neuroescrita é você recitando por escrita. Só que ela é mais poderosa porque você força o cérebro a reprogramar mais forte que a palavra. Então vamos lá uma frase. Cena, você já está sem as duas pernas. Tenha cuidado ao levantar. Você falou e tem que recitar. 21 vezes, tudo bem, todos os dias até 21 dias. Mas se escrever 21 vezes em 21 dias,
A reprogramação é muito mais forte por questões psicossomáticas. São duas funções. Você, na neurolinguística, você só usa a expressão. Na escrita, você usa o cérebro interligando com o corpo, então ela tem uma... Por quê? Porque a locomoção das mãos com o sentido do cérebro focado, então não existe ainda na ciência, porque eu sou cientista, a neuroescrita, só tem a neurolinguística. Então, nós estamos aí a trazer coisas atropeladoras do mundo. Ou seja, partindo do próprio princípio da palavra de Deus, que diz que a palavra é força criadora. Nossa, tá aí. Então, se a gente faz as duas coisas, atinge mais níveis altos. Então, você recita e escreve. Recita e escreve. Deixa isso para o computador. Daqui a pouco o computador te avisa. Olha, acorda e diz, olha, atento que você está sem as As pernas. pernas. Ou bota as próstatas. Então, ali, porque se não fazer essa reprogramação, o cérebro ainda mantém o soft antigo. Doutor, tem um outro assunto aqui que eu acho muito relevante, que a gente está aqui falando de muitos temas, que é muitos casais tentando que as mulheres engravidem e os homens não estão dando conta. Afinal de contas, doutor, já que estamos falando de não dar conta, Certo. o que está acontecendo? Por que é cada vez menor o número de nascimentos? Por que as Infertilidade. mulheres estão aí com esse problema, tentando engravidar, não estão estéreis, os maridos não estão estéreis, mas as crianças não nascem? O que é que está acontecendo? Muito bem. Eu gosto sempre de começar da fonte. Número um, geneticamente, as meninas estão a vir com déficits genéticos. Quer dizer, a mãe usou anticoncepcionais, que os danos de reproduções hormonais femininos. Os rapazes também estão a nascer dentro daquelas mulheres que têm um filho, tomam anos e tem mais outro filho. Este filho, após o método de anticoncepcionais, já vem com uma genética com mutação. Quer dizer, os nossos genes, eles podem ser estudados para serem fortes e poderosos, ou podem ser fragilizados. Então, estamos numa vertente de fragilização genética. Então, o contorno é da fonte. A mãe deve fazer um tratamento de epigenética. Depois do tratamento da epigenética, tem que fazer um tratamento de restauração celular. Que se eu preciso fazer regeneração do corpo, começo pela regeneração celular. Por exemplo, as mulheres têm que trocar a produção dos óvulos. Vou dar um exemplo. Imagina que tu tens uma casa com quintal. Aqui fala-se quintal, aí parece, Sim, também é quintal no Brasil? sim. Ok. E você tem uma mangueira que dá mangas. Acontece que ao lado desta mangueira tem dígitos, coisas cheirosas. Esta mangueira produz manga, já vem com degradação, com uma percentagem inapropriada para consumo. E o agrônomo chega, remove a fonte degradativa do fruto, nutre e põe uma boa água, automaticamente temos uma fruta considerável para a alimentação. Todos os tratamentos de fertilidade na medicina regenerativa e do jovem, todas elas voltam a nascer e voltam à fertilidade. Porém, primeiro passam por um treinamento de conhecimento por que estão inférteis, que os danos através da genética de uma mãe que usou anticoncepcionais, uma mãe que tinha menstruações irregulares, uma mãe que tinha infecções uterinas, inflamações pélvicas. Então, primeiro, nós temos que ensinar o que ocorre. Esse exemplo da mangueira, a gente consegue tirar a produção de um óvulo negativo para
um óvulo bom. É um sangue avermelhado, como se tivesse ferido agora. O muco cervical é reproduzido em novo muco cervical. As inflamações desaparecem, as infecções, porque a gente remove as células senescentes, os radicais livres, as cadaverinas, as potricinas dentro do aparelho reprodutor. Mas isso primeiro é o quê? Conhecimento. E há tratamentos que, quando a gente passa o conhecimento, por que não nasce e por que vai nascer, as mães já sonham com bebês. Olha como é que os nossos neurônios são também transmitidor da realidade futura antes de chegar lá, pelo conhecimento. E aí elas acordam e dizem: meu Deus, e se eu não fizesse isso, concretizei que eu nunca havia mais de ter fertilidade. Quer dizer, a paciente, além de um tratamento, ela passa num conhecimento que ela diz: meu Deus, eu fazia os tratamentos como se fosse dar tiros, como se fosse fazer loteria. Mas saio de um tratamento de loteria para um tratamento consciente. Primeiro, cura na mente, pelo conhecimento. Ou seja, Então, enquanto eu não fizer a reprogramação mental, não haverá cura do corpo. Sena, nós falamos há pouco do soft. Enquanto não tirar o soft de infertilidade, está bloqueado. Toda a medicação não vai ter, filho. Entendi. Entendeu? E a tendência, se não implantarmos métodos como o do senhor no mundo, é que isso venha a cair Esquece, mais ainda, né? esquece. Cai aí, mas ainda por quê? Se o Sena analisar que um dos produtos no futuro que se mais vai vender é conhecimento. Conhecimento. A cura vem pelo conhecimento. Cara, a mulher do fluxo bíblico, eu estudo também as questões, aliás, também sou especialista em Novo Testamento. É de lá onde eu faço as compilações científicas ancestral, científicas bíblicas, eu crio remédios através das fontes. A Bíblia tem a melhor medicina do mundo, mas se você procurar, não vai encontrar. São métodos de exegeses bíblicas da ciência da cura alimentar de Deus. Está escondido, isso é pacientista. Isso, isso é pacientista. Eu te ponho a Bíblia, você não encontra lá a melhor clínica do mundo, nem os remédios, mas eu, como especialista bíblico, eu consigo encontrar a farmácia, e isso é aquilo, né? Nós temos que fazer, olha o que eu vou lhe passar. A ciência descobriu que o ser humano já pode curar de todas as doenças e não envelhecer. E tá a fazer a ciência do robô que tira a cadaverina. Eles não estavam falando de cadaverina e potricina. Mas no meu caso, eles vão encontrar-se com isso. Para cura é só encontrar cadaverina e potricina. Eles vão falar de remoções de danos, de tudo isso. Mas é cadaverina e potricina. Então, eles criaram esse robô que poderá dar longevidade no mundo, só que está a dar errado porque não é compatível ao sistema imune. Parece um elemento estranho não reconhecível às células de combate e de defesa. Então a ciência está com o cabelo ali a girar. Como vamos? Tentaram revestir uma pasta a este robô, mini robô, para curar todas as doenças. Essa mini pasta foi agredida pelo sistema imune. O que é que o corpo está a dizer? Eu curo com tudo natureza. Eu só admito o varredor de cadaverina e potricina natural. E quem tem isso é a medicina e do jovem. Mas a própria ciência me levou a dizer que se não levar o conhecimento, não há cura. A mulher de fluxo só curou primeiro no software. Disse, cara, estou ouvindo falar de um Jesus. Cara, os primos do primo já está curado. Eu só quero tocar eles. O software já baixou. Então, Sena, se a gente não passar o conhecimento, não tem cura. Não tem Doutor, cura. tem uma pergunta aqui interessante, né? O pessoal está participando aqui conosco. Boa noite, doutor Sebastião. Qual seria a influência da proteína S, que é a spike, nas comorbidades? Teria como
quebrar ou eliminar essa proteína? O João Guterres, do Rio Não, Grande do Sul, está perguntando isso. Não tem como não, quebrar? não. Não tem como quebrar. E vou lhe dizer uma coisa: há pouco falaste de Herbalife, falaste de Natura, várias. Não há erro em produção em si. A ciência, fizemos testes lógicos nos laboratórios e conseguimos achar os benefícios de tal remédio, tal medicamento, tudo isso. O grande problema é que a sua ativação no corpo humano não começa a ter progressões por causa da cadaverina e protricina. Então, vou lhe dizer, há mais de 70 anos atrás, né? Mais de 70, 80 anos atrás, já foi descoberto a cura de todas as doenças do mundo no transplante de medula óssea. Agora a pergunta é, cientificamente está aprovado sim. Funciona? Funciona. A pergunta é, por que não funcionou? Porque o transplante de medula óssea é retirado de um ser humano saudável para um corpo com cadaverina e potricina. Não funciona. Então é por isso que muitos transplantes não dão certo. Cara, transplantes, fertilização in vitro, tudo isso, a maioria não dá certo porque ela tem um nível de cadaverina e potricina que não deixa a produtividade do benefício da medicação. Então, cara, temos vitaminas no limão, cara, super, temos vitamina no limão, temos tudo isso, mas o melhor medicamento do mundo, a planta que cura o envelhecimento, não, está a envelhecer quem está a falar. Por quê? Porque não remove a cadaverina e a hipotricina. Bem, agora aí surge a dieta regenerativa. Se eu já removo isso com técnicas ancestrais, tradicionais, angolanas da medicina, eu levo aos meus pacientes a ter uma percepção de agregar alimentos com máxima redução das mesmas. E aí, Doutor, tem uma outra pergunta aqui, mas só pode concluir. Desculpa, acabei lhe interrompendo. sim, mas já estava finalizando também, que eu estava já finalizando dizendo que, geralmente, o problema está em primeiro combatermos. Olha assim, é incrível como é que o corpo vai rejeitar um alimento benéfico. E se rejeita um alimento benéfico, vai rejeitar uma medicação benéfica. Nós também não teríamos sucesso com toda a medicação africana potencial se deixássemos os níveis de cadaverina e potricina no corpo. Se não removêssemos ou trocássemos o terreno biológico de ácido para alcalino. Uma das maiores tarefas do mundo que a gente deve levar o conhecimento é como, observa essa frase, como tirar o corpo ácido para alcalino. Quer dizer, um tratamento ou um conhecimento ou um treinamento disso salva milhões de pessoas, reduz os níveis de amputação, reduz os níveis. Não, só informação. Não estou falando ainda a cura. A informação, o ensinamento, nós temos que fazer uma matéria para a gente passar. Como tirar o corpo de estado ácido para alcalino? Tendo em conta que o corpo ácido tem remoções da cadaverina, potricina, radicais livres, toxicidades, células senescentes, remoções de vermes. Olha a lista, olha a lista, olha a lista. Entendeu? E se você aprende isso, você é como se tivesse feito uma medicação de $10.000. Porque se você aprender isso, toda a medicação de hipertensão te faz bem, de diabetes, transplante, inseminação, cirurgias. Cara, é incrível. Doutor, tem uma outra pergunta aqui. Qual é a relação da cadaverina e potricina com a proteína S? Existe essa relação? E qual é? Não existe relação, né? Não existe nenhuma relação, existem reações colaterais, porque prestem bem atenção. Há poucos estudos científicos e o mundo vai se despertar por eu bater na tecla o mundo todo.
a molécula da cadaverina e potricina são as moléculas mais agressivas no mundo. É assim, é um veneno, eu chamava veneno gostoso, porque ela entra no nosso alimento, sim, com um paladar incrível. Já imaginou um churrasco num domingo, aquele gostinho? Então, temos ali o veneno gostoso. Agora, se você tira a cadaverina e a potricina, você está a comer uma matéria-prima que ajuda os teus músculos a não envelhecer. Olha o contraste. Então, as moléculas nunca têm benefícios, elas são os maiores venenos e são os inimigos de cura de qualquer doença do mundo. Qualquer doença do mundo é impedido pela cadaverina e potricina. E nesse estudo científico que eu aprofundei, eu achei ela incrível, porque, nossa, é assim, quando você tem um câncer, dizendo já que o câncer é a junção da cadaverina e potricina dentro de uma comunidade nossa celular. Câncer também não é doença, é o nome dado pelas nossas células agrupadas numa área, só deixando de alimentar de vitaminas, proteínas, para alimentar-se de cadaverina e potricina, fazendo aquela área ter um flum que rebenta praticamente o câncer, é uma ferida crônica interna. Então, por que que a gente não tem câncer no braço? Porque não temos lá uma cavidade de transportar a cadaverina e potricina. Então, você vai ser câncer dos seios, porque o aparelho reprodutor vai ter cadaverina e potricina, que vai entrar no seu aparelho e vem para os seios. Você vai ter câncer da próstata, porque o canal de excreção vai levar a cadaverina e potricina junto ao testículo e à próstata. A próstata não é câncer. O câncer da próstata, que é a próstata atingido a um grupo de células comendo líquidos fecais. Então, isso é um despertar para o mundo. Agora, imagina, eu fiz o aniversário com 2 bolos. Um bolo de 55 anos e um bolo de 19 anos. Eu vi O meu... isso mesmo, doutor, nas fotos lá do Entendeu? seu aniversário que eu recebi. Tinha um bolo Entendeu? de 55, que é a idade cronológica aí do Cronológico, documento, e certo? 19 anos. Eu não entendi, eu entendi tudo, Nada. mas não entendi nada. Eu queria que o senhor explicasse isso para os nossos amigos, doutor. Muito bem, bem. Os 19 anos de idade, ela é comparado a uma potência sexual de 19 anos, uma corrida de 19 anos, uma flexibilidade fisiológica de 19 anos. E aos 50, não vamos baixar muito, aos 50 anos, tudo isso estava fora. Aos 50 anos é como se quem está nessa idade vai entender esta linguagem. É como se o pênis e o testículo estivessem desassociados ao corpo. Era um envelhecimento. E a Meu Deus. restauração do testículo e o pênis no corpo do idoso jovem é um presente. E eu acordo dia e noite agradecendo por estar dentro de algo que nossos pais não vivenciaram. A geração futura se vai beneficiar deste impacto novo no mundo. Que Entendeu? maravilha, doutor. Eu Não, entendi. e isso não vai acontecer sem a transmissão de conhecimento. Só através do conhecimento é que a gente vai salvar essas pessoas, doutor. E aí, Sim, sim. tem algumas outras perguntas aqui. Certo. Doutor, é verdade que o senhor joga futebol, né? Futebol de 11. campo, como a gente fala aqui no Brasil, de 11, como a gente Sim. fala aí em Angola. Eu ouvi dizer, inclusive, que o Petro está sondando o senhor aí. O Petro está precisando, né, de um meia atacante, né? E que está sondando o senhor aí para terminar a temporada. E o senhor joga futebol de 11 e 90 minutos, é isso mesmo? É isso, é isso. Sena, vou dizer uma coisa. Se a gente criar um projeto Brasil campeão do mundo e a gente fazer um acompanhamento primeiro de conhecimento, como a gente restaura os ossos, os músculos e potencializa a velocidade, você nem imagina, Sena, o que é. Eu fiz estudo de todas as equipas,
da Copa do Mundo, Japão fez regeneração Sim, fisiológica. sim. É a seleção que mais correu, é a seleção que tinham super-homens. Mas isso nem acusa no antidoping, porque é regeneração. Já tem países que já estão a alertar-se nisso e não informam a ninguém. Agora, o Brasil já tem que correr atrás dessa ciência no futebol. Primeiro, nós precisamos, assim, palestrar para desportistas, mostrando o segredo do fenômeno de como abranger piques de velocidade além do comum por causa da epigenética energética, que vai exigir a absorção de consumo de alimentos de sal, consumo de alimentos de açúcar, e automaticamente remoções de células senescentes e o estado do corpo alcalino. O ser humano não se torna o mesmo. Quer dizer que nós teremos jogadores que vão prolongar o seu estado fisiológico, jogando até os 100 anos com força de 18 anos. É isso que eu queria entender, doutor. Quer dizer, então, que esse projeto que o senhor tem, ele vai aumentar a longevidade Com super do saúde, né? atleta? Longevidade. Certo. Tendo em conta, olha o insight que vou lhe passar. Tendo em conta que longevidade é uma coisa, longevidade com super saúde é outra. Eu quero repetir Entendi. porque às vezes isso não encaixa. Quero repetir. Longevidade normal é uma coisa. Longevidade com super saúde é outra grande coisa. Entendeu? Que fantástico. Entendi. Então, assim, não só vai prolongar a carreira do atleta, como vai possibilitar que o atleta ele consiga ter um trabalho mais longevo, com mais produtividade, ter uma carreira com menos lesões, né? A gente conversou outro dia até, principalmente aqui no Brasil, que os atletas eles têm um grande índice de lesões por conta do excesso de De cada ácido lático, hipotricina. né? E Sim. da cadaverina hipotricina, junto com ácido lático, que é uma outra substância que pode prejudicar a vida dos atletas, né? Enquanto atletas de alto rendimento, né? E, na verdade, eu imagino que essa teoria ela pode ser usada não só no futebol, mas como em qualquer outro esporte, né? Inclusive, já tem dois clubes aqui, os quais a gente trabalha, que eles têm muito interesse em assistir uma palestra do senhor, em conhecer o que o senhor faz aí. Certo. E, A com gente pode certeza, fazer isso. a gente vai fazer isso logo nos próximos dias. Doutor, Agora, uma sim, outra questão que ela é muito questão. recorrente Certo. o senhor joga futebol, mas o senhor melhorou todos os aspectos da sua vida. E, naturalmente, isso começou na sua mente, o despertar da mente Certo. consciente, né? E aí a gente tem Certo, alguma certo. outra pergunta aqui. Aliás, aqui é um elogio do João Guterres, né? Palestra muito produtiva em conhecimento excelente. Trouxe muita luz. Um grande abraço Uau. extensivo aos seus familiares. Como posso adicionar nas redes sociais? É só colocar aí, tá? No YouTube, youtube.com barra Projeto Idoso Jovem ponto 54, e em todas as redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no TikTok, ou procure por Dr. Sebastião Teles, né, que é um grande amigo, e estamos fazendo aí a gestão das suas redes sociais e também um trabalho. Doutor, é verdade que o senhor está Sim, trazendo seu trabalho para o Brasil? certo, certo. Em breve a gente já traz o meu trabalho aí para o Brasil e não esquecendo algo que eu quero passar. Cena, quando nós falamos de um idoso jovem, eu não estou a falar na base da longevidade, eu estou a falar na base de que eu me tornei fisiologicamente mais potente que os 18 anos natural. É isso que eu estou a dizer. Uma coisa é longevidade, é um produto de longevidade. Outra coisa é o produto de longevidade mais potente que o jovem. Que eu já estou a me referir que tenho mais potência em jogar futebol do que quando tinha 18 anos.
tenho mais potência em fazer sexo do que tinha dos 18 anos. Então, as pessoas quando falam idoso jovem, é como se eu tivesse só um foco em longevidade e nada de agregado de potencialidade. Cara, olha esse jogo incrível. É o jogo de que, além de aumentar os anos de vida, porque eu estou sem diabetes, é assim, o quadro familiar, 55, eu tenho uma sobrinha, filha da minha irmã, que também pertence, morreu de hipertensão. Ela tem 40 anos, eu tenho 55. Ela não fez a epigenética, nem fez o idoso jovem. Já tem hipertensão, minha menora. Eu estou ausente de diabetes, hipertensão, de todas as doenças da idade. E o problema já não se remete à ausência de todas as doenças, se remete à superpotência que eu não tinha aos 18 anos em todos os termos. Eu tenho mais velocidade que antes dos 18 anos. Então, é para dizer que, doutor, cientista, o que é que mudou por trás de tudo isso? A dieta alimentar. É assim, se alguém vai para minhas lives, vê os meus vídeos, e aparece numa live e diz, doutor, só seguindo a dieta que o doutor passa, minha vida mudou. Agora, eu que modifiquei a genética, eu que suplemento as células-tronco com a dieta que as pessoas não fizeram isso, está a dar certo. Cara, é quase um super-homem. É o que estamos a trazer para o futuro. Sena, fixa isso. Nós não estamos a trazer uma medicina, nós estamos a trazer uma geração que passará dos 100 anos super potente. Imagina se eu pego um casal e faço um tratamento de idoso jovem, os filhos desses casais não são mais filhos geneticamente normais. Comuns, não. Porque eles passarão como manipulado a genética, naturalmente isso já existe em química. Há sistema de manipulação genética química. E nós fizemos manipulação genética natural. Quer dizer que restauramos a genética, as células, e quando esses dois seres humanos fazerem gestação, ou a mulher ficar gestada por exemplo, imagina, né? Só regenerado, uma mulher regenerada, o nosso filho fica sem doenças, já traz uma célula-tronco apurada, vem com todas as estruturas, com o sistema imune bem forte, ele vem forte, com uma imunidade surpreendente, não adoece, automaticamente faz a absorção de nutrientes sem rejeição, toma o leite materno, toma o leite pubiron, come todas as comidas, porque já tem composição geneticamente a partir do momento em que ela já foi gestada. Então, isso nem imagina onde a gente vai parar trazendo essa geração do futuro. Isso é incrível. Doutor, isso quer dizer, então, que quando eu começar a fazer o tratamento, né? Então, inclusive, já pedi para o pessoal procurar passagem na TAG aqui, né? Para quem Nossa, não sabe o que é TAG, linhas aéreas de aerolíneas Angola. angolanas, linhas aéreas angolanas, né? Que já nos serviu em tantas vezes aí que fomos até esse país maravilhoso, a quem eu tenho uma verdadeira adoração pelo povo angolano, né? Imagino se o querido amigo aí, saudoso, o grande arquiteto da paz, tivesse conhecido o vosso trabalho, com certeza ainda estaria entre nós hoje, né? Falo aí Olha, de José Eduardo Sena. dos Santos, né? Um amigo querido aí que eu tive a honra de conhecer, e muitos outros amigos que perderam a vida aí, né? De forma até mesmo trágica e tentaram aí lutar pela vida e não conseguiram vencer. Sena, eu acho que tu tens um raciocínio igual bem acima do computador. Sena, é assim, pessoas que se regeneram com este método lembram sempre disso. É incrível. E eu conheço na Espanha uma medicina parecida, só que o consultório da Espanha é quase no subúrbio de Espanha. Então, um presidente não sairia na melhor clínica entre linha do mundo para ir para um subúrbio de Espanha, onde não há credibilidade da medicina natural espanhola tradicional.
que é muito famosa no mundo, tal qual a medicina chinesa e a medicina ancestral Entendeu? africana e a medicina indígena, que tudo isso se compilou dentro do mesmo trabalho, ou seja, com isso eu concluo aqui, e o pessoal sabe que a gente não vai trazer aqui um trabalho que não tem credibilidade, uma pessoa que não tem credibilidade, né? E eu concluo que o seu trabalho é realmente um trabalho não só inovador, como é a salvação para o mundo hoje, para esse mundo tão cheio de Certo, mazelas que nós temos. certo, não, é assim, Cenas, a tua ficha como se estivesse a cair. Por exemplo, os vossos cantores, os famosos Pelé, morreu atingido pela cadaverina. A cadaverina mata o ser humano vivo. Então, se você imagina que o ser humano, no seu processo de degradação viva, cara, isso é incrível. A medicina está chocando e eu estou a despertar a medicina do mundo. Não temos morte de pessoas idosas morrendo sem cadaverina e putricina. Não temos. É que de dentro, o próprio paciente sente que de dentro está a cheirar mal, está a apodrecer algo por dentro, Sim. Doutor, entendeu? se nós tivéssemos o seu tratamento sendo feito em larga escala na humanidade, teria morrido tanta gente de Covid? Não, o Covid em si é só um aproveitador. E eu fico com muita cautela de falar certas verdades, né? Também tenho que ser cauteloso, mas é o seguinte: a nutrição jogou com benefício da baixa imunidade dos seres humanos. Remoção de açúcar, de sal, comer peixe assado, a nutrição retirada do leite, porque existe frutose. Quer dizer, é como se fosse assim um projeto, dizer, olha, vamos fragilizar as genéticas e as células e agora a gente vai mandar as bactérias. Eles só vão brincar. Por quê? Porque a COVID é uma patologia pulmonária. É uma patologia pulmonária. Agora, se me perguntar, a cadaverina e hipotricina baixa o nível de oxigênio nas células. Porque a partir do momento que a gente tem cadaverina e hipotricina, o ser humano já não põe oxigênio no sangue, põe faz uma hematose pulmonar, que é o estado da passagem do oxigênio a gasoso para alimentar as células sanguíneas. O que vai acontecer? Ao fazer a inalação do oxigênio, ela já no ventilador pulmonar, já não é oxigênio, é dióxido misturado com oxigênio, já entra para as células, fazendo com que o pulmão não abastece oxigênio nas células. Isso dá queda de imunidade, porque as células da imunidade precisam, porque nós temos o timo, né? Temos ali as células, todas elas compostas de guerra. Você já imaginou um exército num país com armas na mão sem munições? Os outros países nem precisam fazer guerra, só mandar, põem as armas no chão, estão todos paralisados e atacam. O que aconteceu, a Covid é a mesma coisa, imunidade cala a boca, eu viro, vou tomar conta. Mas nós somos seres humanos dotados de antivírus. Cara, isso é uma estupidez científica. Analisar que um micro-organismo mata um ser humano, isso é abuso contra a É intelectualidade humana. inconcebível isso, né? É É inconcebível. inconcebível. Cara, nós somos as máquinas racionais e fecharam-nos no certificado, num diploma e nos limitaram a ter raciocínio apurado. Não pode. Seria um erro de Deus, um micro-organismo matar. Cara, Deus lá embaixo a ver, cara, que brincadeira está exercendo, que está tendo no mundo. É Um verdade. micro-organismo. Cara, e nós temos, e já foi feito teste nos Estados Unidos, em quase 200 pessoas com Covid, passou alguém com imunidade alta, não pega, não pega o Então, o senhor vírus. não teve nenhum problema na pandemia, doutor? Não aconteceu nada com o Meu senhor? Deus, meu Deus, eu não fico doente, a minha imunidade é super, não tem nada, nem refrios, nem, cara,
E eu ainda apostava que se pudesse passar num lugar cheio de contaminação do vírus, não, não tinha. Mas tem que fechar a boca para não ter problemas. Então, preservar a vida. Então, é por aí. Eu acho que você está conseguindo chegar às conclusões dentro daquilo que é uma informação dos requisitos do nosso corpo, no potencial que ela tem de varrer doenças. Doutor, tem um livro que fala sobre psicossomática que diz assim: você pode curar a si mesmo. Isso é verdade? Que a cura está dentro de nós? Sim, sim. A epigenética, ela está em duas áreas. A que mais está a desenvolver é a epigenética psicossomática. Nós temos a epigenética fisiológica, está pouco desenvolvido, pouco estudado, por isso que temos poucos resultados de regeneração. E é o que eu mais avancei, que é a epigenética fisiológica. Bem, a epigenética psicossomática, nós temos clínica dentro de nós que é capaz das nossas sinapses fazer uma reação elétrica e matar células senescentes, regenerando, tirando as células velhas, trazendo as novas. Essa ativação é passada por mecanismos de conhecimento e programação. É possível curar com uma reprogramação neurolinguística através da fala e a escrita. Vou dar um exemplo. Há 3 anos me fizeram um pedido de tratamento clandestino. Clínicas em Angola públicas não aceitam um paciente em coma entrar um médico natural para curar a pessoa. Mas tínhamos que salvar aquela pessoa de grande consideração. Em nenhum lugar do mundo eles permitem isso, na verdade. Entendeu? Não levei pastas, não levei nada, mas levei uma cura. Pedi que o filho levasse lá um caderno e uma lapiseira, e durante 2 meses ele teria alta. Então, só foi fazer reprogramação neurolinguística com fala e escrita. Eu me vejo andando e saudável. Dentro da programação, nós temos palavras positivas. Você não fala o que não quer. Você tem que falar o que você quer. Se você falar o que não quer, ficará programado o que não quer. Exemplo, né? Cena dá uma festa, eu chego na festa de cena e digo, olha, o meu celular está sem carga, cena, e daqui a 10 minutos tem um contrato de $1 milhão. Mas eu quero que fica no teu escritório. Oxalá que eu não me esqueça o telefone nesses 10 minutos, não perco o dinheiro. Programação para esquecer. Porque o cérebro não sabe oxalá, ele só ouve esquecer. Nós que estudamos essa ciência, usamos as nossas palavras em reprogramar o nosso cérebro. Então falamos, cena, oxalá que eu me lembre antes dos 10 minutos. No 8º minuto, o cérebro diz, você pediu para te lembrar. Diz, meu Deus, se não tivesse reprogramado, perderia $1 milhão. Simples coisas. É aquilo que eu estava a falar, o relacionamento entre a pessoa e o cérebro. E quem desperta é o conhecimento. Você vai, assim, vai haver depoimentos que as pessoas vão dizer, olha, esta live, cara, é invisível, é intangível, mas observei uma melhoria na minha psique, porque eu estava a ouvir coisas que eu não sabia. Já está a ser curado. É uma live a entender o conhecimento transmitido, tem conexões que ativam invisivelmente transformações sinápticas celulares. Isso ainda é pouco percebível. Não sei se me entende. Entendi. Doutor, foi uma noite, está sendo uma noite de muito conhecimento. Nós estamos aí, segundo aqui o aviso da produção, chegando na reta final do programa. Estamos chegando a 2 horas de programa e eu queria que o senhor fizesse aí suas considerações finais
e dissesse também que o senhor vai trazer para o Brasil, né, o kit de Regeneração, rejuvenescimento, que é o kit de regeneração, o kit de manutenção, que em manutenção, breve vai ter também aí parceria com uma rede de restaurante que vai criar alimentação regenerativa, ativa, não é? Que inclusive já temos certo. aí um projeto de spa de alimentação regenerativa que o senhor vai Ativa, trabalhar em parceria com um grande amigo que é o Lopes aí em Angola e certo. que em breve vai trazer, replicar essa metodologia no Brasil. E que o senhor se despedisse do público, né, que falasse aí sobre quando que o seu projeto do Idoso Jovem vai ser trazido aqui para o Brasil, de que forma ele está vindo. Eu realmente sou muito grato. Aí é 2 horas da manhã em Angola, né? E o Certo. senhor está aí com essa disposição, com esse vigor, e tenho certeza que vai dormir um pouquinho e que cedinho vai estar de volta aí, atendendo, porque a Nova Genética é sucesso total e todos os dias ela está lotada. E eu fico muito feliz aqui, aproveito a oportunidade de externar a felicidade que nós aqui da Compasso Estratégia e Consultoria temos em fazer parte desse projeto tão vitorioso que é o Projeto Idoso Jovem. Fica à vontade, doutor, a casa é sua. Eu te agradeço muito pela oportunidade que está dando da gente aprender tanta coisa importante aqui com o senhor. Muito bem, Sena. Eu é que tenho que lhe agradecer e também agradecer à equipe que está por trás do Senas, né? Que estão a fazer um excelente trabalho. As minhas considerações é que antes da minha vinda ao Brasil, o que é que tem que avançar à frente? Vou ainda lhe fazer uma pergunta, se está bem atento. Antes da minha entrada ao Brasil, trazendo a manutenção e a regeneração, o que é que primeiro deve entrar? O senhor Conhecimento. vai, o senhor vai A entrar com entrega conhecimento, a do entrega de conhecimento, conhecimento, do método, né? Você vai depois, mostrar para as pessoas aí, certo, através de uma mentoria, é isso? É assim que vai através de uma começar? mentoria, através de ou um lançamento infoproduto, não é? Que é algo que a gente tem que trabalhar no sentido de trazer o conhecimento através de um infraproduto e depois a gente chegar e trazer o tratamento de regeneração e manutenção fisiológica. Então, eu também tenho a agradecer. Eu estou aqui, nem pisquei o olho, nem tenho sono, estou com a mesma energia do começo. Isso, então, é prazeroso e eu estou vendo também que preciso te regenerar para estar neste pique que eu já estou, não é? E será prazeroso o dia que começarás já a fazer o teu tratamento, mas em questões de conhecimento você já está a curar-se, já está a ter agregado e esse é o passo. Vamos então, Cenas, já programar os planos de trazer mecanismos de infoprodutos com conhecimento, que é o primeiro passo para a cura do Brasil, e vamos tentar fazer um trabalho de acompanhamento estatístico quando nós só entrar com conhecimentos, a redução da amputação de diabéticos no Brasil através disso. Nós temos que ter uma máquina ali que vai ficar a fazer o estudo junto de um gráfico de atualização, porque a gente vai começar depois a trazer efeitos. Parabéns, obrigado, pessoal. Minha gente do Brasil, eu acredito isso é um presente divino, né? E para os humanos. Eu agradeço o tempo que disponibilizaram aqui, né? O pessoal que está no Brasil nos assistindo. E o Sena já vai dar o dia da próxima live, que todas elas vão agregar conhecimento. Então, Sena, um abraço. Estamos aí, eu não sei qual é o dia, eu espero que você me comunique com antecipação, né? Com antecedência, e estaremos aqui a quebrar paradigmas. Tudo bem. A gente vai ter aí na próxima semana, né? A gente começa aí uma sequência de 2 lives semanais com o doutor, até aí a terceira semana de maio, que é quando ele vai fazer o lançamento do método idoso jovem, da mentoria Medicina Regenerativa através do Ido Jovem, tá? E eu fico muito feliz da sua participação, doutor. Você que acompanhou a Eu gente até o também. final, são 2 horas de programa, 2 horas da manhã em Angola, 10 horas aqui pelo horário de Brasília. Que Deus abençoe muito cada um de vocês. Essa foi a primeira edição do SenaCast, que volta na próxima quarta-feira com outro produtor de conteúdo digital, que é o Sérgio Paulo, onde nós vamos falar sobre o método Vida Plena, é outro infoprodutor que a Compasso Estratégia e Consultoria está levando para o mercado digital. Que Deus abençoe muito cada um de vocês.
Um beijo no Amém. coração, muita gratidão. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Obrigado, doutor. Tamo Valeu.